Shalom, queridos, tudo bem? Estamos iniciando mais um áudio aqui sobre as leis referentes a Shabbat. Nós vamos tratar aqui nesse vídeo, seguindo a ordem dos assuntos da nossa playlist, as leis referentes ao copo do Kiddush. Nós utilizamos no Kiddush Shabbat um copo ou uma taça que se destaquem de todos os copos e taças da casa, e preferencialmente sejam utilizadas somente para esse fim, para o Kiddush. O copo de Kiddush ele deve preencher alguns requisitos. Ele deve possuir uma capacidade mínima de 86 ml. Como sabemos, existem diversos copos e taças e tamanhos. Ele deve ter essa capacidade mínima. Deve estar cheio até a borda, ou seja, no momento do Kiddush, quando for encher a taça ou copo, deve enchê-lo por completo. Deve ser perfeito, sem nenhuma rachadura ou lasca. Deve ser lavado e enxaguado por dentro e por fora se não estiver previamente limpo. Então, em outras palavras, o copo ou a taça de Kiddush deve estar nas melhores condições possíveis para se realizar o Kiddush. Não se deve beber ou experimentar o vinho do copo antes do Kiddush, pois se alguém beber ou experimentar o vinho antes, torna impróprio para cumprir a mitzvah de santificar o Shabat. Nesse caso, a pessoa teria que lavar e encher novamente o copo com um vinho novo. Caso o indivíduo queira usar o vinho que sobrou no copo em um outro Kiddush, ele poderá fazê-lo somente se acrescentar a este copo de vinho um pouco de vinho ou até mesmo um pouco de água. Ou seja, numa situação em que uma pessoa, pelas situações da vida, não vai ter no próximo Kiddush do Shabat vinho suficiente para realizar, nós temos, lembrando, dentro do Shabat, 3 períodos em que nós realizamos o Kiddush. Então, a princípio, a pessoa verificou que o vinho dela só tem a quantidade para o período da noite e ainda terá o período da após Shacharit. Ela pode deixar um pouquinho do vinho e preencher com mais um pouco ou preencher com água. Para podermos fazer o Kiddush sobre o vinho, o copo ou a garrafa que contém o vinho não pode ter passado a noite descoberto, ou seja, em relação à garrafa onde vai estar o vinho, não pode ficar destampada, né? Não pode ficar, enfim, de uma forma que prejudique a qualidade do vinho ou se torne impróprio para consumo. Existe uma quantidade de vinho a ser ingerida. Lechatchila, em princípio, quem recita o Kiddush deve beber de uma vez, no mínimo 45 ml. Ou seja, no momento em que a pessoa está recitando o Kiddush, após ela falar a brachá do vinho, no primeiro gole que ela der, precisa ser um gole em que ela bebe 45 ml. Lembrando que no Kiddush pode-se usar vinho ou suco de uva. Para eximir-se e aos demais presentes da mitzvah do Kiddush, ou seja, a mitzvah do Kiddush, que é a santificação do dia de Shabat. Dentro dessa mitzvah, existe um requisito específico de, no momento em que está recitando o Kiddush, faz a brachá do vinho, precisa se beber 45 ml, né? Bedialvad, a priori, não podendo o pronunciante beber esta quantidade exigida,
ou seja, por algum motivo, o oficiante que está realizando o Kiddush, ele não consegue beber essa quantidade, alguns dos participantes ou dos ouvintes da mesa deverá bebê-la. E não havendo entre os presentes alguém que possa beber 45 ml, cada um dos presentes deve beber do copo do Kiddush até perfazer 45 ml. Então essas são as leis referentes ao copo do Kiddush. Shalom, shalom e até a próxima.